Olá, meus admiradores do Sistema Grisa, do Grisa e Companhia, do IPAP e todos os seus estudos, etc. Quero agradecer desde já a todos vocês que têm me acompanhado nesses anos através dos vídeos dos Grisa TV, um olhar pangrisiano. E agora, com esse novo sistema de os vídeos pangrisianos. Então, hoje nós vamos abordar um tema que sempre foi meu predileto, a lei dos contrastes, que na prática, eu digo, em toda parte você vê contrastes. Você vê a árvore e sua sombra. Você vê uma pessoa caminhando e a sua sombra que o segue, ou caminha ao lado. E assim por diante. Então, esse contraste entre uma imagem e a sua sombra, digo, agora também aqui eu estou com a minha imagem pessoal, viva, e ao meu lado está a sombra, ou uma outra imagem. Também é um contraste entre o ser vivo e a sua representação. Mas, nessa lei dos contrastes, me motivei a falar sobre esse tema, porque já abordei num vídeo anterior que existem 3 doenças atuais vividas ou compartilhadas pelo ser humano. E que o ismo, o sufixo ismo, significa doença na área médica. Então, eu vou falar agora do individualismo, do egoísmo e do imediatismo de uma forma mais aprofundada do que eu falei em momentos anteriores, quando praticamente só citei essas leis, que agora eu vou falar como contraste. Porque o que nós temos que mostrar, o principal, não é o individualismo, e sim como nós, percebendo que somos individualistas, nós podemos ser mais participativos, nós podemos ser mais solidários, nós podemos aprender a olhar para o outro como nosso companheiro, como nosso partícipe desse universo e de todas as realidades nas quais nós compartilhamos. Então, o individualismo atualmente é muito forte na espécie humana. Mas nós temos que perceber que o ser humano é egocêntrico por natureza. Todos os seres humanos, cada um por si, cada pessoa, precisa ter o foco nela. Isso é ser egocêntrico. Porque a pessoa mais importante desse planeta, para você, é você mesmo. Como a pessoa mais importante desse planeta para mim, sou eu mesmo. Se você não existisse, ou se eu não existisse, não adiantava existir nada. Não importa se tem esse mundo, se tem aquelas pessoas, se tem aquela prosperidade, se tem aquela qualificação das atividades humanas. Tudo isso não tem importância nenhuma se eu não existisse. Então, você, o ser humano em si, sempre precisa, ou é automaticamente egocêntrico. Ele é o centro do mundo para ele mesmo. Então, só que quando isso passa a criar uma dificuldade, criar atritos com as outras pessoas, quando eu só penso em mim e não dou importância aos outros, isso se torna individualismo. É pensar mais em si ou só em si e não pensar nos outros. Outra palavra já referida aqui por mim é o egoísmo. Individualismo e egoísmo não é a mesma coisa? Não. O individualismo é quando você
pensa só em si, mas querendo o bem para você, querendo o melhor para você, querendo as coisas para você, querendo resultados para você. O egoísmo é aquela atitude do ser humano de pensar não só em si, mas pensar em si excluindo o outro. O egoísta não só não quer saber do outro, como até busca excluir o outro, a outra pessoa, a outro ser vivo, qualquer coisa. O egoísta não cuida nem da árvore direito, ou de uma flor no jardim, ou de uma árvore frutífera no pomar. Ele está sempre, o egoísta, pensa só em si. E tudo que está à sua volta, como se tivesse sido feito para ele exclusivamente. Para ele desfrutar no processo egoístico, no processo de ter as coisas para desfrutar só para ele. E até não só não dando bola para os outros, não se interessando pelos outros, mas acima de tudo colocando os outros abaixo dele, como menos importantes, como se não interessasse nada para o egoísta. Então, o egoísmo é um dos males do nosso planeta na vida atual. Então nós temos que cuidar. Para quê? Para que percebamos o contraste entre o egoísta e o participativo, entre o egoísta e o colaborador, entre o egoísta e aquele que está sempre pronto para colaborar com os demais. Só cuidado. Não exagera. Todo exagero é mau. Quanto mais você ajuda alguém, mais facilidade haverá de você ser ignorado na hora que precisa. Dar de graça é uma desgraça. Quanto mais ajuda, mais pontapé na bunda ganha, como eu já falei várias vezes. Então isso é uma questão de ser muito percebida. Mais do que para criticar, mas para buscar uma saída construtiva, benéfica, etc. Então, o contrário do egoísta é o colaborador. O contrário do egoísta é aquele que pensa nos outros mais do que em si mesmo. E aí está outro exagero. Pensar mais nos outros do que em você está errado também. O certo é o equilíbrio entre perceber que você e o próximo, como se diz, somando juntos, vocês poderão ter uma qualidade de vida melhor para vocês e para outras pessoas também. Então, nós temos que perceber essa lei do contraste, no caso do egoísta, buscar a participação benéfica, construtiva e ser solidário aos outros. Ser solidário não significa só pensar no outro. Ser solidário é estarmos juntos para alcançarmos objetivos mais qualificados para eu e mais aqueles que somos juntos. A pessoa solidária é aquela que compartilha com o outro, mas não faz só para o outro. Compartilhar é participar juntos. E essa é uma das questões importantes que dentro do sistema Grisa nós sempre salientamos. Temos que aprender a ser solidários e não egoístas. O terceiro passo é o do imediatismo. E veja, todo individualista e egoísta são imediatistas. Eles sofrem da doença chamada imediatismo, porque querem, para si querem rápido, querem como se tem que
de responder aquilo que ele sonha, deseja, rapidamente. Este é o imediatista que não tem paciência. Existe uma forma de se explicar como cultivar uma planta, como cultivar o poder da mente também, é que se diz que se você planta uma semente e toda hora você vai arrancá-la para olhar se ela está crescendo, ela não vai nascer, não vai se desenvolver nunca. Porque você não dá tempo dela estender a raiz pelo chão, dentro da terra, e permitir que uma folhinha e depois outras e outras saiam da terra e respire o ar. Então é preciso tempo. Não dá para ser tudo rápido, no sentido da pressa, da ansiedade do imediatista. Então nós precisamos, sim, sempre observar a lei dos contrastes. Se você percebe que algo não está sendo bem feito, perceba como seria o ideal no sentido contrário. Mas cuidado para não cair no exagero. Não é porque você era individualista que agora tem que deixar atrasar tudo, ou deixar a vida rolar. Não. O equilíbrio que você pode alcançar ao buscar evitar o imediatismo é o ritmo natural da vida. Eu sempre digo que esse universo, a música, por exemplo, é altamente terapêutica. Por quê? Porque a música tem ritmo. E uma das qualidades da vida da pessoa é ter ritmo. Então não ser precipitado e nem lento demais. Eu costumo até explicar que quando eu estava estudando datilografia, naquele tempo que a gente datilografava, o professor meu me disse assim, aliás não foi nem um professor, foi um colega, que ele disse: Grisa, mas você precisa datilografar colocando ritmo nos seus dedos. Tem que datilografar com os 10 dedos, mas você vai conseguir datilografar mais e melhor se houver ritmo na hora que você tecla a máquina, quando você impulsiona os dedos, com ritmo. Então o ritmo, ele pode ser mais rápido ou mais lento, mas tem que ter ritmo. E aí o que aconteceu? Como depois eu passei a ser professor de datilografia, eu percebia que, por exemplo, um cara que trabalhava lá no Tribunal de Justiça, ele era capaz de datilografar tudo que o juiz falava com muita velocidade. Aí, conversando com alguém, eu fiquei sabendo que esses caras que trabalhavam nesse ofício de datilografar o que um advogado, um promotor, o juiz estava falando, dedilhavam, ou na datilografia davam 180 toques por minuto. É que é uma coisa fantástica. Mas por quê? Porque eles aprenderam a datilografar com ritmo. Então eu percebi que quando eu ensinava isso para os meus alunos, facilmente um bom aluno atingia 80, 90 toques por segundo, por minuto. Mas depois ele atingia 120, 150, 180 toques por minuto. É só calcular. Um minuto tem 60 segundos. 180 dividido por 60 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 6, 18. Então, 3 toques por segundo. Sem errar ainda. Porque daí, quanto mais você datilografa no ritmo, etc., mais você tem facilidade também de datilografando no ritmo, você errar menos e fazer mais. Então, eu digo que aí meus
alunos de datilografia sempre foram admirados. Não sei se eles contaram o segredo, que era datilografar com ritmo, como eu ensinava e cobrava. Não só cobrava que o bom datilógrafo é aquele que utiliza os 10 dedos para datilografar um texto, mas também, acima de tudo, aquele que, além de usar os 10 dedos, usa ritmo. Então, o imediatista pode ser rápido. Aliás, o contraste do imediatismo pode ser rápido, mas não é atropelado. O imediatista é o atropelado. A doença do imediatismo cria ansiedade, cria uma pressa, e se diz que a pressa não só é inimiga da perfeição, mas a pressa é inimiga da rapidez. Então, pode-se observar que também o bom datilógrafo agora seria o digitador de computador, mais ainda agora, porque o computador, o toque não exige um certo esforço, como exigia na datilografia, você digitar com força. Não dá para digitar a tecla da máquina de escrever só tocando. Só que no computador agora não precisa fazer esforço, é só tocar, acionar, como se diz, a tecla e nada mais. Não precisa fazer esforço. E veja o contraste. Mais uma vez a lei do contraste. Hoje, muitas pessoas dizem que sofrem de ler porque sofrem da repetição de movimentos. Ler tem a ver com a repetição de movimentos. E é uma doença que faz a pessoa sofrer na sua mão, nos seus dedos, etc. Então, eu digo, mas na verdade eu fui constatar no estudo nosso de parapsicologia e da mente, de como o ser humano se comporta, que ninguém sofre de ler porque faz esforço. A lei do esforço repetitivo. Ler. Não é isso. Na verdade, eu digo, o que faz a pessoa sofrer de ler é porque tem pressa de ir embora para casa. Especialmente na sexta-feira. Ou especialmente no final do dia. Então a pessoa faz aquela atividade de movimentar os dedos contrariada, com desgosto, e não com alegria e com ritmo como se fosse o ritmo de uma dança, o ritmo de um samba alegre. Então nós temos que perceber que muitas vezes a gente imagina que a causa de um mal-estar, de uma doença, de uma falta de produtividade é uma, e não é. Eu digo, quantas pessoas eu ajudei já na minha atividade como parapsicólogo, pessoas que sofriam de ler, que tinham lá problemas nas mãos, etc., vinham falar comigo e eu dizia para ele, não é porque você repete. Se alguém tinha que sofrer de ler, seria nossos pais, que trabalhavam com enxada pesada, com foice, até com machado. Eles que deviam sofrer de esforço repetitivo. Mas você digita lá uma teclinha, faz movimentos às vezes um pouco mais rápidos do que se fazia com outros instrumentos na área da produtividade, mas presta atenção. Muitas vezes eu perguntei para as pessoas: que dia da semana você começou a sentir os primeiros efeitos do ler? Praticamente todas as pessoas, ou quase todas, percebiam que era quinta ou sexta-feira. Aí diziam, porque estava no final da semana, já estava cansado, todos os dias repetindo as mesmas coisas, ou fazendo as mesmas coisas, é por causa disso que eu estou cansado. Não. Da segunda para a terça você descansou, você dormiu, você descansou de outras maneiras, e assim por diante. Só que na quinta-feira, à tarde especialmente,
já estava sonhando com a sexta-feira, que seria o último dia. E na sexta-feira, já está mais pensando no final do dia e no final de semana do que na atividade que está desenvolvendo. Cria a lei do contraste entre a alegria de produzir resultado e a maldição de ter que continuar trabalhando. Então, nós temos que perceber essas questões, que isso é fundamental. E por isso que nós, na parapsicologia, sempre analisamos como a pessoa pensa e como teria pensado a mãe, a avó, etc. Porque, veja, nós vamos observar um outro detalhe, que na lei do imediatismo, as mães, às vezes, deram à luz a um filho com dificuldade. Ou seja, de parto normal difícil, demorado, ou por cesárea. Cesárea é um parto dificílimo. Por quê? Porque abdicou de sair pela porta natural da vida, ou passar pelo túnel da vida. Teve que ser retirado para o alto da montanha ou pelo telhado. Não tinha chave para abrir a porta, teve que sair pelo telhado. Então isso causa tensões e que ficam registrados na mente da pessoa por restante da vida, se não houver um terapeuta que saiba libertar você desses fantasmas criados lá na gestação ou criados na hora do nascimento. Então tudo isso tem a ver com a qualidade de vida. Então vamos buscar, observar, analisar a lei do contraste em relação ao individualismo, ao egoísmo e ao imediatismo. E vamos desfrutar de uma vida mais qualificada, mais ritmada, mais alegre, mais feliz. Muito obrigado.